Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, atualmente congregando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campos de Ribeirão Preto. Louvado seja o nome de Jesus. Este é o meu canal, o canal Família, glória a Deus, e eu desejo deixar aqui mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, glória a Deus, avisando a todos que nós usamos a Betel Dominical, que é da Assembleia de Deus de Madureira, e eu não sou professor, eu sou aluno, por isso estou aqui com a lição de aluno. Caso na minha aula você observar alguma coisa que não se encontra de acordo com seus conhecimentos, é porque eu sou aluno, não sou professor, tá bom? Aqui na igreja onde eu congrego, eu sou aluno. Muito bem. E esse terceiro trimestre, a qual já estamos terminando, fala Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e promessas da vida eterna no Evangelho de João. Amém? E hoje nós estamos diante da lição número 2, número 8, a qual esta lição ela será lecionada no próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, em todas as Assembleias de Deus de Madureira. Traz-nos o título Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. O nosso texto áureo diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É uma pergunta que Jesus fez para aquela mulher. João 8, verso 10. A verdade aplicada é perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo. É uma das marcas do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Nós temos aqui 3 objetivos, que o primeiro é reconhecer a gravidade de cometer adultério. E o segundo é saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. E terceiro é ressaltar que Jesus advoga ao nosso favor. Temos aqui um texto de referência hoje, nesta lição, se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, 5, 6, 7, 10 e 11. Muito bem. Queridos, eu quero aqui deixar uma videoaula ou uma pré-aula, conforme queira pronunciar, somente aqui no tópico 1 da lição 8. Eu faço somente do tópico para que o vídeo não venha ficar extenso e o telespectador que estará assistindo não venha desanimar de assistir o vídeo inteiro. Eu gosto de ler a introdução também, porém na introdução eu não gosto de fazer grandes comentários na introdução, pois a introdução fala-se de ato de introduzir, ou a introdução fala de ato de preparação. Quando nós lemos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os assuntos a ser abordado na lição a qual estamos estudando. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Introdução. Hoje nós veremos o exemplo da verdade de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para a salvação e não para a condenação, conforme está escrito em Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 17. A obra de redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados
e assim não há condenação para os que vivem unidos, né? Conforme diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 1, que Paulo deixou escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, para não ter condenação, não pode andar segundo a carne, tem que andar segundo o Espírito. Amém? Isso é para aqueles que se encontram unidos com Cristo, não tem condenação. Muito bem. No tópico 1, antecede aqui um comentário antes do ponto 1. Nós estamos no tópico 1 e vamos lecionar esse tópico. Aqui tem um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1, que diz assim: o adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. São feridas difíceis para sarar, né? Quando acontece um ato como este. E observamos aqui que o autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz que venerados sejam todos os casamentos e o leite sem dor, o leite sem mácula, né? Portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus, está em Provérbios 6:32. Observamos que no Antigo Testamento, se um homem dormisse com a esposa de outro homem, ambos deveriam morrer para expurgar o mal, né, dentre o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 22 e versículo 22 você pode encontrar isso. E ainda hoje, quem comete adultério peca diante dos homens e também diante de Deus. Aqui nos traz um comentário muito importante que nos leva, nós como ser humano, tanto homens como mulheres, a pensar, né? Nos leva a um pensamento, se caso tiver a intenção de praticar um adultério, nos leva a pensar muito antes de praticar este ato. Porque ele cria uma ferida profunda de ambas as partes, de ambos os lados, tanto aos familiares da pessoa que trai, como também os familiares da pessoa traída, né? Nas minhas palavras, no meu entendimento, tá? Muito bem. No ponto 1 do tópico 1, fala aqui sobre reconhecendo o pecado, né? Ou reconhecendo o adultério. Como faz para reconhecer um adultério? Muitas vezes, na vida das pessoas que não têm temor de Deus, o adultério simplesmente ele é uma relação sexual fora do casamento. Mas diante das leis cívicas, o adultério é pecado. E diante das leis de Deus, o adultério também é pecado. Como fazemos para reconhecer o adultério? Reconhecer o adultério é nós entendermos que é uma relação sexual mantida por uma pessoa casada, um homem casado com uma mulher, e procura uma outra mulher para se relacionar com ela. Então, aí torna-se o quê? Um adultério.
porque é uma pessoa casada deixando muitas vezes a sua esposa, cumprindo a tarefa do lar, ou muitas vezes deixa a sua esposa ou o seu esposo no seu trabalho secular e vai procurar satisfazer com outra pessoa que não tem nada a ver com o seu casamento. Ali está acontecendo um adultério de ambas as partes, porque uma pessoa é casada, a outra também é casada com outra pessoa lá. Manter um relacionamento se torna um adultério. Ou até mesmo, como reconhecer o adultério? De uma pessoa também solteira, né, se relacionar sexualmente com uma pessoa casada. Isso de ambas as partes, eu estou dizendo. Se uma mulher solteira se relacionar sexualmente com um homem casado, ela comete adultério. Porém, recebe um outro nome, mas é adultério. Porém, se um homem solteiro se relacionar também com uma mulher casada, ele também está praticando um adultério. Isso é reconhecer o adultério. Porém, o adultério ele acontece quando um dos cônjuges, né, se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal. Um relacionamento amoroso com pessoas que não é o seu parceiro ou a sua parceira. Segundo a Bíblia de Estudo da Plenitude, lá na página 209, 2009 até da página 1184, é uma relação sexual ilegal. Não é uma relação sexual legal, é uma relação ilegal, né? Então observamos aqui, porque é incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus e como viola o objetivo original de Deus sobre o casamento. Então, essas pessoas que praticar esse ato está sobre o julgamento de Deus. Então, João nos diz que o mestre estava ensinando no templo quando foi abordado pelos escribas e fariseus, que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Porém, o que aqueles escribas e aqueles fariseus, eles não estavam ali com a intenção de punir aquela mulher por causa do adultério. Mas a intenção daqueles escribas e aqueles fariseus era pegar Jesus em uma contradição da lei, pois de acordo com a lei, não era só a mulher que era para estar ali para ser apedrejada. A mulher que estava em adultério, ela foi pega em adultério, ela não foi pega sozinha, tinha alguém com ela. E nas leis de Moisés, tanto o homem como a mulher que cometesse esse ato, tais tinha que ser apedrejado. Mas ali estava só a mulher sendo acusada pelos seus acusadores. Aí chega aí os escribas e fariseus e fala com Jesus: mestre, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada, tu pois que dizem. Então, se Jesus tivesse lhe dado uma palavra dizendo: olha, eu condeno esta mulher, ele estava contradizendo a lei, porque o parceiro que adulterou com ela não estava ali também para ser condenado, só estava ela, né? Se Jesus também absorvesse ela naquele momento, não, ela não vai ser condenada, também ele estava contradizendo as leis de Moisés. Eles perguntaram, Jesus continuou escrevendo com o dedo na areia, né? E como eles foram tão insistentes na pergunta, Jesus, ele fez um julgamento sábio.
Ele endireitou-se e perguntou: quem dentre vós que está sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra contra ela? E ninguém teve coragem, porque todos estavam em pecado. Amém? Aqui nós encerra o primeiro ponto do tópico 1 da nossa lição e passamos para o segundo ponto do tópico 1 da lição número 8. Diz assim: o adultério afronta o Criador. Interessante. O adultério realmente é uma afronta contra o nosso Criador. Pois quando Deus criou o homem, né, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Ele diz: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E observamos que ali, no capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, o próprio Deus diz: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a uma mulher, e os dois serão uma carne. Então, por isso que o adultério é uma afronta, né, ao nosso Criador, porque ele não criou o homem e a mulher para viver esta vida pecaminosa. Ele criou um homem e uma mulher para viver os dois juntos como marido e mulher. Não viver maritalmente, mas viver como marido e mulher, né? E ali tendo o gozo da relação sexual legal, autorizada por Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o corpo do cristão, ele é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser conservado para a glória de Deus. Então, o nosso corpo não é para viver um corpo em pecado. Ele é para ser conservado para que um dia esse corpo seja glorificado, né? O apóstolo, ele é claro e ele nos oferece um alerta sobre esse assunto. Ele diz: não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 10. Então, todos que cometem tais coisas não podem herdar o reino de Deus. Observamos aí que ele nos alerta, porque adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós observamos aqui que para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar já no seu coração cometeu adultério com ela. Então observamos aqui que ele deu essa alerta também, que tanto você praticar o pecado corporalmente com uma outra pessoa, também no pensamento, se você apelar para uma mulher para cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então, cometer é um adultério cometido, porém não praticado, mas já está cometendo adultério. E o adultério, ele só é praticado quando ele é cometido. Então, precisamos nós observar, grandes observância à palavra de Deus, aplicar a palavra nos nossos corações e fazer conforme o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Muito bem, aqui nós encerra também, citando aqui o Mateus capítulo 5, verso 28, que é o assunto que nós citamos aqui, e nós encerra aí, aqui o segundo ponto do primeiro tópico e passamos para o terceiro ponto do primeiro tópico da lição número 8, que fala sobre o sexo foi criado por Deus, né? Às vezes nós olhamos assim
em mentalidade fraca, nossa, isso é uma nojeira, né? Muitas pessoas, muitas mulheres deixam de atender os seus próprios maridos porque fica com nojo. Eu já conheci alguém nessa situação de que a mulher não queria mais atender ele porque estava com nojo do sexo, né? Mas nós observamos que o sexo, ele foi criado por Deus, né? Então observamos aqui, ó, que o plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar aos cônjuges uma estabilidade física e emocional. Nós possamos encontrar ali em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, que ali nós encontramos algo que fala que se duas pessoas junto, um poderá defender o outro. Duas pessoas dormindo junto, um aquece o outro, né? Então observamos ali que ele foi criado, o plano de Deus para a sexualidade humana é para proporcionar ao cônjuge, a um casal que tem uma vida conjugal, aleluia, ali dentro dos planos de Deus, para ter uma estabilidade. Um barbante com 3 dobras fica difícil para ser quebrado. Amém? Muito bem. Aí se torna um casal estável quando está sendo posto em execução o plano de Deus. É quando os escribas e fariseus levaram a mulher pega em adultério a Jesus, eles justificaram aquela ação com um dos mandamentos da lei de Moisés: não adulterará. Êxodo capítulo 20 e versículo 14, né? E quando Deus institui o casamento, ele assegura o relacionamento sexual entre o casal. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Escola dominical é uma bênção de Deus para nós aprendermos muitas vezes algo que não se encontra ao nosso próprio alcance. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Como eu prometi que ia deixar uma pré-aula somente do tópico 1 da lição 8, nós vamos encerrar aqui. E como também eu sou aluno, eu não sou professor, eu estou com a lição de aluno, aqui diz assim: eu aprendi que o plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar ao cônjuge instabilidade física e também emocional. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 22 e versículo 22, diz que se um homem dormisse com a esposa de outro homem, ambos deveriam morrer para expurgar o mal de Israel. Vimos aí já um erro das pessoas que trouxeram aquela mulher para ser condenada. Muito bem, queridos, esse é o meu canal, Canal Família. E se você gostou dessa pré-aula e você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para nos ajudar a desenvolver este canal. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu faço um convite para você. Primeiro, assista esta pré-aula até o final. Deixa o seu like abençoado. Amém? E se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal. Deus abençoe.